Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte, o seu despertar começa aqui. E esta é mais uma mensagem do nosso amado Vital Froze, que explica como funciona as dimensões. Amados, a transição planetária nada mais é que uma mudança de dimensões que a Terra e tudo que há nela se submete durante esta fase. Vou colocar aqui de uma forma bem didática, a fim de que todos possam entender um pouco mais sobre esse assunto, uma vez que os questionamentos são constantes. Já foi dito antes que a terceira e quarta, quinta e acima dimensões não são lugares. É, na verdade, uma simbiose entre um estado vibracional de energia e um estado de consciência. O estado energético está relacionado ao orbe, ou seja, ao mundo específico, seja um planeta, uma estrela ou uma esfera sideral. No caso da Terra, por exemplo, podemos incluir tudo o que há por aqui, como minerais, vegetais, animais, o próprio ar, a água, a luz. Esta parte energética determina um estado planetário numa condição que antes estava restrita à terceira e quarta dimensões. Já o estado de consciência se refere além da consciência de Gaia, principalmente a consciência dos espíritos que fazem parte da Terra, sejam encarnados ou desencarnados. Até há pouco tempo, os encarnados estavam condicionados às energias da terceira dimensão. Já os desencarnados ocupavam as faixas da quarta dimensão. Tudo que havia na crosta também vibrava invariavelmente em faixas de terceira dimensão. As dimensões são faixas muito largas, por isso podem ser divididas em muitíssimas faixas menores, que vamos denominar da seguinte forma, tomando por base a 4D, que é onde predomina a humanidade agora. As primeiras faixas que adentram a 4D são chamadas de quarta dimensão baixa, as faixas intermediárias de quarta dimensão média e, por outro lado, as faixas mais elevadas de quarta dimensão alta. Faço aqui uma ressalva: não é preciso morrer para estar na 4D. Estamos explicando que as dimensões são frequências, não lugares. Por isso, muitos encarnados conseguem agora lembrar do passado e antever o futuro. E logo isso ficará bem claro para muitos de vocês. Também isso explica a melhora na comunicação com outros espíritos, que antes era muito mais raro. Então, se antes a Terra estava restrita à terceira dimensão e quarta dimensão, os encarnados transitavam por diferentes faixas dentro da 3D. Já os desencarnados faziam o mesmo dentro da 4D, mas ninguém podia transitar nas faixas de quinta dimensão, a não ser que fizessem a sua ascensão, e aí sim podiam sair da Terra e ir para órbitas pertencentes aos mundos mais elevados, de quinta dimensão em diante. Situação essa que os desobrigava a se manter na roda de reencarnações, ou roda de Sansara. Agora podemos entender por que as pessoas não são iguais em seu estado de consciência. Cada um está no seu degrau evolutivo, ou seja, numa determinada faixa, seja em qual dimensão estiver. E assim, podemos agora descrever e entender de fato
como se processa uma transição planetária. Enquanto a Terra pertencia às dimensões 3 e 4, sua vibração mais densa condicionava a humanidade a um mundo de expiações e provas, pois uma consciência limitada não consegue a conexão com a fonte e a coloca necessariamente em situações de dualidade, ou seja, na prática de atos e ações que exigem resgates posteriores. Tal condição específica da terceira dimensão condicionava a consciência humana num limite de 2 a 3% de sua capacidade real. Por isso, a necessidade de existir a quarta dimensão como um apêndice do planeta Terra. O espírito encarnado necessitava passar pela desencarnação, a fim de que sua consciência, livre do peso da matéria, pudesse adentrar essa dimensão superior. E ao atingir uma faixa de consciência entre 15% e 20%, recapitulava as suas existências na matéria e podia projetar nova encarnação e novos projetos que o levariam mais tarde. Poucos foram os que ascensionaram dentro dessas limitações. Porém, sempre houve a possibilidade, mesmo que limitadas. Seguindo os planos divinos, a Terra chega ao fim deste longo ciclo, onde predominou a densidade limitada de 3 e 4D. A partir de 2012, quando o quadrante da galáxia a qual pertence a Terra entrou definitivamente no cinturão de fótons, toda a energia subiu rapidamente, como consciência planetária. A Terra subiu todas as faixas pertencentes a 3 e 4D, e sua vibração mínima não baixou mais de 5D. Então, iniciou-se um período onde tudo se transforma por aqui. Já dissemos antes que os reinos mineral, vegetal e animal fazem essa adaptação naturalmente. Por consequência, a própria água, o ar, a luz e tudo mais já vibram nessa faixa dentro de quinta dimensão. O problema maior está realmente dentro das consciências humanas, únicas consciências detentoras do livre-arbítrio. Por isso, as escolhas são individuais e não coletivas, como nos demais reinos. Essa é a característica que determina quem está pronto ou não para fazer sua ascensão. Há um pequeno prazo ou uma espera por parte do alto. Por isso, essa espera é chamada de transição. É um trânsito entre as múltiplas faixas vibratórias de cada dimensão. Se a Terra vibra totalmente em 5D, não se pode dizer o mesmo por parte dos espíritos. Aqui a mescla é grande. Mesmo que a luz e as energias favoreçam, depende de cada um. O alargamento ou não da sua consciência. São essas diferenças que colocam a humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, em verdadeiras prateleiras de variação energética. A maioria dos encarnados muda de frequência a todo instante. Ora sobe, ora desce. Às vezes coloca os pés nas primeiras faixas de 5D, depois volta para as faixas de 4D e também em faixas mais baixas. Isso faz lembrar os primeiros passos de um bebê que ensaia o seu caminhar. Estamos agora neste estado energético planetário. Na medida que passam os dias, a Terra vai se elevando. Hoje, ela já vibra totalmente em 5D e acima, já atingindo picos de 6 e 7D. Ela vai subir mais até se estabilizar numa faixa entre quinta e nona dimensão. Essa frequência posicionará definitivamente a Terra como mundo de regeneração.
Também será a faixa vibracional das consciências humanas que herdarão esta nova Terra. Serão dimensões variáveis entre quinta e nona dimensão, pois haverá evolução constante dentro do mundo de regeneração. Certo que não haverá nem provas e nem expiações, mas o aprendizado não cessa. Ao atingir a vibração 5D, o homem elevará sua consciência para um patamar de 79% a 80%. Vai poder expandir ainda mais na medida que possa vibrar em 6, 7, 8 e 9D, atingindo então a plenitude de sua consciência, ou seja, chega a 100%. Por isso, os corpos físicos dos humanos de quinta a nona dimensão serão mais ou menos idênticos aos de hoje, muito mais sutis, porém uma versão melhorada. Acima da 10ª dimensão, aí sim, o espírito não terá mais um corpo como conhecemos hoje. Perderá praticamente toda a densidade ainda existente e se transformará em corpo de luz. Será também a partir daí que a sua consciência não terá mais limites. Até lá, iremos aprender muita coisa, que hoje nem sequer podemos imaginar. Então, vamos nos ater àquilo que nos é permitido saber. Também houve uma mudança muito grande na 4ª dimensão a partir de 2012. Aquilo que entendíamos através da codificação da doutrina espírita de Kardec, que por sinal foi o consolo da humanidade encarnada, agora está mudando rapidamente. Mesmo desencarnado, o espírito está passando por uma série de adaptações dentro destas mudanças, pois o tempo urge. Não é mais como era até aqui. Na medida que as informações serão liberadas, tentaremos colocar mais sobre este assunto, pois é importante para aqueles que ainda terão que desencarnar e até para consolo dos familiares que ficam aqui. Lembre-se, a transição é um período de mudança de faixas vibracionais, não somente de energias, mas acima de tudo, para nós espíritos, uma mudança de consciência. E aí está todo o diferencial. Cada um está na sua faixa e também cada faixa dentro de cada dimensão. Quem não sai da 3D não entrará nas faixas de 4ª dimensão. E quem já está na 4ª e não sai de sua vibração também não adentrará nas faixas de 5ª dimensão. Há um tempo para isso, mas ao final desse tempo, tudo estará sacramentado. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Gratidão, Vital, por mais essa mensagem esclarecedora. Espero que todos tenham sanado algumas dúvidas, porque sanar todas as dúvidas agora não é possível. Mas podemos sim fazer a nossa reforma a cada nanosegundo, para que possamos adentrar a essa vibração, a essa frequência e utilizar mais e mais a nossa capacidade, pois somos deuses, como diz o nosso mestre, Cristo Sananda. Gratidão por estar aqui, muita paz, amor, luz e alegria e namastê.